Como chega o Fortaleza para o Campeonato Brasileiro de 2025? Como é que foi o início de temporada? Jogadores para a gente destacar, time ideal, o que a gente pode projetar do Lion no Brasileirão de 2025? Esse aqui é o Guia do Brasileirão. Você pode navegar aqui no nosso perfil, no nosso canal. Tem vídeos detalhados dos 20 clubes para você ficar à vontade, conhecer seus rivais, como é que chegam as outras equipes. Esse é o vídeo do Fortaleza. Eu tô aqui com o Vintinhas da Licane, que sabe tudo sobre o Lion, vai trazer para a gente detalhado como é que tá o Fortaleza, como é que chega para o Campeonato Brasileiro, Vintinhas. Esse vídeo saindo na terça-feira, ontem, segunda-feira, já saiu 4 outros vídeos, né? Palmeiras, perfeito. Botafogo, Atlético Mineiro e Corinthians. Hoje, além do Fortaleza, Vitória, Bahia e Ceará. Ceará, sensacional. Então, assim, muito conteúdo. Quarta-feira tem 4 vídeos, quinta-feira tem 4 vídeos, sexta-feira tem 4 vídeos. O Campeonato Brasileiro começa na sábado. Ninguém reclamar de conteúdo, tá? Chegar bem abastecido. Falta de conteúdo não tem, tá? Bem abastecido pro Campeonato Brasileiro. E assim, cara, o Fortaleza sofre nesse momento da temporada com o que eu gosto de falar, que é o resultado de um campeonato estadual para pelo menos um time grande normalmente. Porque assim, se um time grande no seu estado vence, o outro perde. Só um é campeão. E, invariavelmente, os times que não são campeões no campeonato estadual sofrem uma pressão excessiva e exagerada no trabalho do seu treinador. O Fortaleza tá dessa maneira também, teve tropeço contra o Souza, não foi bem na final do Campeonato Cearense, é verdade. Mas, assim, um começo de temporada que não justifica tamanha pressão, como tem vivido, né? Teve entrevista de diretor de futebol falando que as coisas vão mudar, que o time tem muitas coisas para melhorar. Não. Pelo menos na minha avaliação, não tem tanto assim a melhorar, a rever o Fortaleza, tá? Mantém um trabalho essencial do Juan Pablo Vojvoda, inclusive chega num ano importante, porque assim, o desafio quando o trabalho fica mais longevo é manter o nível de competitividade, é manter boas ideias, é não permanecer da maneira com que os clubes que te enfrentam já sabem como jogar. E quando a gente for projetar o provável time base do Fortaleza para a temporada, vou dar uma passada também como o Vojvoda tem armado esse time para tentar ter variação, para ser mais interessante também. Só que aí é fácil, porque assim, você pode colocar variação no elenco que você conhece, que sabe como você trabalha, que sabe como você gosta de jogar. É muito mais fácil do que chegar um treinador novo e ter que impor novos conceitos, novas ideias, novas variações. Então assim, é um cenário complicado o começo do ano do Fortaleza, sim. É um cenário de pressão demais. E talvez pela lógica do futebol brasileiro, essa pressão não deveria existir, tá? Essa pressão não deveria ser tão grande nesse momento da temporada. Mas ela existe e tá meio complicado nesse momento. Mas ter um trabalho longo, apesar de ser uma grande responsabilidade, é também uma situação que pouquíssimos times, né? Tirando o Fortaleza, só o Palmeiras tem no Campeonato Brasileiro da Série A. E o Fortaleza pode se aproveitar um pouco dessa situação de ter o mesmo comandante durante várias temporadas. Como você citou perfeitamente aqui, mantém a filosofia, mantém as ideias, é mais fácil de você encaixar peças que estão chegando, diferente... Nem tantas peças assim chegando, isso é importante colocar, mas também nenhuma saída excepcional, nenhuma saída importante. Então assim, o Fortaleza faz um mercado de manutenção de seu elenco que foi muito bem na última temporada, contrata o Paul Fernandes, que não está tão bem quisto pelo torcedor do Fortaleza, mas a gente vai dar uma olhada mais a fundo na situação dele, tá? Vamos com números no começo da temporada do Fortaleza para exemplificar o que eu tô falando. Não é uma temporada tão negativa quanto essa sequência recentemente faz parecer. 15 jogos na temporada, 8 vitórias, 2 empates e 5 derrotas. 26 gols marcados, 11 gols sofridos. É um retrospecto ruim. Assim, beleza, o Fortaleza poderia fazer melhor na Copa do Nordeste, né? Poderia ter feito melhor em algumas partidas importantes dessa temporada, principalmente na final do Campeonato Cearense contra o Ceará, né? Mas mesmo assim, tá? A pressão é grande demais pelo que está acontecendo de fato. E essa pressão tende a diminuir uma vez o Fortaleza voltando ao seu normal, que não é nessa última sequência aí de 3, 4 jogos sem vencer. Teve os 2 jogos da final contra o Ceará, mais o empate contra o Souza por 0-0 pela Copa do Nordeste, né? E o Fortaleza pode se aproveitar dessa situação de tá com um trabalho longevo, porque no contexto do Campeonato Brasileiro tem muitas equipes, como você citou, que estão mudando o comandante, estão trazendo novos jogadores, talvez se encaixe e demore mais, e por Fortaleza não. Aí que tá, velho, porque assim, eu entendo que a pressão apareça e que o papo de temos muitas coisas a rever apareça, porque o Fortaleza não faz um mercado tão ativo. O Fortaleza também não perde muita gente. Então é uma manutenção de time. Não tem o fator novidade. A novidade compra muito tempo no futebol brasileiro. Seja com o treinador, no comando técnico, seja no elenco, né? A adaptação compra muito tempo, apesar de ela não ser feita bem na maior parte dos casos. Então o Fortaleza não vai passar nem por adaptação de novo trabalho, nem pela adaptação de novos jogadores em excesso.
Tem o Paul Fernandes, tem a questão do Gastão Ávila, que também foi os dois expulsos na final do Campeonato Cearense, né? Um na ida, outro na volta. Mas, assim, poucos jogadores para incluir nesse ecossistema, nesse elenco. E, assim, manutenção de trabalho, manutenção de elenco. Fortaleza faz as coisas da maneira certa. Pelo menos na minha visão de futebol. Fortaleza aposta em trabalho a longo prazo. Aposta em trabalho de continuidade. E isso tende a dar certo, como tem acontecido com o Fortaleza, tá? Dá pra gente seguir com a análise para destacar o jogador, né? Quem que você destaca, Vitinhos, pra Juan gente? Martín Lucero. Esse é o cara do Fortaleza. Esse é o cara do Fortaleza. Assim, foi até um processo diferente do que a gente vinha fazendo nos outros vídeos, né? Porque, pra mim, o destaque desse Fortaleza é o Pochettino, dado o que foi a última temporada. Mas o começo da temporada do Pochettino não é tão positivo, não é de tantas titularidades até, porque o Fortaleza talvez aposta numa maneira diferente de jogar. Já vou falar disso, mas Lucero é o destaque até esse momento, tem 6 gols em 13 partidas, né, em 2025, 0,54 gols a cada 90 minutos, tá? Então precisa de 2 jogos completos para fazer um gol. É um número excelente, é um número muito interessante, tá? 0,45 de expected goals, né? A cada 90 minutos também. O que é isso? Os gols esperados, né? Os gols que deveriam estatisticamente ter saído. Então ele tem até mais gols marcados do que gols esperados. Isso é sinal de um atacante também que é muito eficiente, é muito interessante. Mas é a qualidade da chance, né? Exatamente. Ele tá fazendo gols em situações, talvez... A qualidade, se o número exato, expected goals é 3, de ele gol. fez 5, ele tá fazendo gols em situações que ele não em que não estar se fazendo, esperava que na ele fizesse teoria. o gol. Sim, exatamente. Além dele finalizar praticamente 2 vezes a cada 90 minutos, 50% de acerto é muita coisa, tá? Mesmo. 50% de acerto e um número alto que é de 2 batidas pro gol, né? Não necessariamente em gol, mas na direção da meta a cada 90 minutos jogados. Além de 2,87 toques na área adversária a cada 90 minutos. Eu gosto muito, quando eu falo de centroavantes, em falar em conversão de gol, né? Quantos gols ele marca por chutes tentados. O Lucero tem, no Cearense, um número de 22% de conversão. Não é excelente, mas é um número na média de um bom centroavante. Na Copa do Nordeste, o Lucero tem 31% de conversão de gols, o que é já mais interessante. Então, de 10 batidas em gol, ele faz 3. Né? De 10 batidas pro gol, ele faz 3. Né? Não, de fato, chutes no gol, mas chutes no geral. No ano passado, na Copa Sul-Americana, principalmente, o Lucero teve uma conversão de gols que passava dos 40%. Então, assim, ele é muito eficiente. Ele é muito qualificado. Ele, quando tem a chance de fazer o gol, tem uma média acima da maioria dos centroavantes no futebol brasileiro quando se fala para converter. Frente a frente com o goleiro, ele está entre os melhores centroavantes do futebol brasileiro. Isso é muito interessante. Isso é muito interessante. Tá? El Tigre? El Tigre. El Tigre do Cedro, exatamente. Tigre no Lion, né? Isso, 3 pratos de trigo para 3 já me complica, trigos tristes. Exatamente. Aí já complicou. Mas, saindo do mundo animal, Vitinhos, vamos falar do jogador pra gente ficar de olho. Vamos nessa. Quem que você destaca aí pra gente ficar de olho que pode surpreender na temporada do Fortaleza? O torcedor do Fortaleza talvez não concorde tanto com o que eu vou falar aqui, tá? Mas Paul Fernandes pra mim, o jogador a ficar de olho. O jogador que tende a evoluir mais nessa temporada com o time do Fortaleza. Isso porque foi expulso no jogo da ida do Cearense. Foi mal na jogada, obviamente foi, tá? Não vem sendo um jogador que mostra desde o início ser um jogador tão protagonista assim. Tá? É que ele vem com o selo Boca Juniors também, né? Que já acho que a expectativa do torcedor já vai lá pro teto, né? A expectativa era maior do que ele realmente tem entregado. Mas imagino eu, e quem tá por dentro do dia a dia do Fortaleza, logicamente pode falar melhor, mas imagino eu que isso se dá por não ser um jogador terminal. Por não ser um jogador que vai participar na parte da resolução da jogada. Mas por ser principalmente um construtor. E isso ele faz muito bem, tá? Às vezes demora pro torcedor ver essa importância também, né? Exato, é um jogador que aparece menos, enfim, talvez ele ganhe em importância ao longo da temporada. Números do Paul Fernandes no começo dessa temporada. Mais de 80 ações a cada 90 minutos, com 80% de acerto, tá? É muita coisa, assim. Beleza, isso conta passe pro lado, isso conta tudo, tá? Ações é tudo que ele faz no jogo de futebol. Mas assim, se ele acerta 80% de tudo que ele faz, é impossível dizer que é um jogador que erra tanto assim. É impossível dizer que é um jogador que está abaixo da média na questão de tomada de decisão, de acerto, enfim. É bem interessante, tá? 63,87 passes a cada 90 minutos pelo Fortaleza, 90,5% de acerto.
é o jogador que mais acerta passes no elenco do Fortaleza nesse começo de temporada, tá? Ele tem 5,7 passes longos a cada 90 minutos, mais de 55% de acerto, que também é um nível alto. Talvez não tão alto, não é acima da média de fato 55%, mas ali nos 60%, 70% já é muito bom. Ele tá na média, o que é interessante para um time que não joga tão longo como joga o Até porque Fortaleza. o passe longo é o passe mais difícil, né? Exato, é o passe mais difícil de acertar. Além do cruzamento, né? O cruzamento a gente tem falado aqui que fala é de fato talvez a jogada mais difícil de ter um nível alto de porcentagem no futebol. Além de 18,98 passes para frente, com 80% de acerto nos passes para frente. É alto o número, tá? É muita coisa. Então, assim, de 63 passes, vamos colocar 60, 20 passes deles são para frente. Isso dá o quê? Um terço? É isso? 33% dos passes para frente para um jogador de construção. É um número legal, tá? É um número bem interessante. Além de 11,2 passes para o último terço, em que ele acerta 86%. O último terço, onde as jogadas são finalizadas, onde elas terminam. O último terço, próximo da área do adversário. É ótimo o número também, tá? Então, assim, entendo que nesse momento o Paul Fernandes não é o jogador dos sonhos do torcedor do Fortaleza. Entendo também que a expulsão juvenil, dá pra colocar dessa maneira, no jogo da ida do campeonato, da final do Campeonato Cearense também, não tem agradado o torcedor. Mas acho que ao longo da temporada, se ele mantiver esse nível de futebol, é regularidade, é um jogador importante, pode dar muito mais fluidez a um time que já é muito fluido do Vojvoda, nessa construção ofensiva. Nesse jogo também é muito interessante que tem o treinador do Fortaleza, tá? Agora vamos projetar esse time aí, Vitinho? Vamos, porque eu tenho falar muita do coisa time pra inicial, falar. você falou de variações, tô curioso. Vamos nessa, vamos projetar esse Fortaleza, porque é um time, dado esse tempo de trabalho, é um time que consegue variar muito fácil. É um time que consegue transitar entre esquemas, isso é muito interessante, tá? No time base do Fortaleza, eu coloquei João Ricardo, goleiro, para mim o melhor do último Campeonato Brasileiro. Tinga, lateral direito, Brites e Kusevich como 2 zagueiros e Diogo Barbosa, o lateral da esquerda. Paul Fernandes e Lucas Sacha como 2 volantes, com Iago Pikachu. Note o posicionamento, pela direita, mas como parte desse meio campo. Além do trio de ataque, vamos colocar dessa maneira, Marinho, Moisés e Lucero. Esse time do Fortaleza, do Juan Pablo Vojvoda, time que tem o Breno Lopes como uma opção boa, tá? Vem jogando bem o Breno Lopes. Dylan Borreiro, boa opção também para encaixar nesse meio campo para ser um meia mais ofensivo, além do Emmanuel Martínez, que é bom volante também, né? Enfim, Pochettino no banco, como já falei aqui, também não tem sido tão utilizado. Por quê? Tá? E agora eu quero que você que está assistindo esse vídeo imagine comigo. Todos os times no Brasil são escalados na lógica do 4-2-3-1 ou do 4-4-2, enfim, normalmente com 4 defensores. O Fortaleza não ataca com 4 defensores. O Fortaleza constrói com o João Ricardo, goleiro, logicamente, Tinga, zagueiro pelo lado direito, normalmente, tá? Normalmente o Brites como o líbero, e aí o zagueiro da esquerda pela esquerda, né? Então, Kusevich ou o Tite, né? Normalmente o Tite, talvez o Kusevich, como tá no nosso time base. Então, trio de zagueiros. O Iago Pikachu é um ala pela direita. O Bruno Pacheco jogou a final do Campeonato Cearense na nosso time base. Diogo Barbosa é o ala pelo lado esquerdo, com os 2 volantes. Nosso time base, Lucas Sacha e Paul Fernandes. Mais à frente o trio, Marinho, Moisés e Lucero. Então, a estrutura base do Fortaleza é um 3-4-3. Mas esse 3-4-3 também varia para um 3-5-2, quando o Fortaleza precisa ter mais presença e superioridade no meio campo para jogar contra times que talvez tenham mais jogadores, tenham um bloco mais fechado. Então seriam os 3 zagueiros, Tite, Brites e Kusevich, com o Iago Pikachu pela ala direita, o Moisés pela ala esquerda e o Bruno Pacheco saindo da ala esquerda e se tornando o interno pelo lado esquerdo. E aí você teria Paul Fernandes, Lucas Sacha e daí o Bruno Pacheco, ou o Diogo Barbosa, enfim, quem joga por ali. O Fortaleza consegue transitar muito naturalmente do 3-4-3 por 3-5-2. E consegue ter 2 alas muito incisivos em Iago Pikachu e Moisés. Então, assim, é um time que se beneficia muito do tempo de trabalho, é um time que se beneficia demais do trabalho do Vojvoda para encontrar soluções e encontrar fluidez. É um início de temporada também. Para mim, tá? E uma crítica que eu faço. O Fortaleza precisava jogar melhor, apresentar um pouco mais nesse começo de temporada pelo tempo de trabalho. Precisava, sim. Mas eu também entendo que um começo de temporada é complicado, também entendo que é um time que ganha uma peça essencial no Paul Fernandes que não havia,
Mas assim, acho que o Fortaleza tende a evoluir nessa temporada, principalmente por dar mostras bem interessantes de um time que entende como se posicionar, entende o que fazer com a bola, entende como variar para causar, muitas vezes, o erro na marcação do adversário, a confusão na marcação do adversário. Só para complementar o que você está falando, vou fazer uma comparação aqui rápida, Vai para não nessa. fugir muito do tempo. Rubem Amorim, no Manchester United, ou no Sporting, que ele estava dirigindo antes, Sim. ele fala que o 3-4-3 é o esquema que ele adora, porque permite ele mudar o seu esquema, se adaptar, fazer diferentes formações dentro da própria partida, sem mexer nos jogadores. Sim. Acho que se encaixa perfeitamente com essa ideia que você trouxe pra assim, gente. Pensando no United do Amorim, né? Você tem o Amad Diallo, hoje machucado, mas enfim, um jogador que joga bem aberto pela direita, o Patrick Dorgu, o jogador que joga bem aberto pela esquerda, isso varia, o Garnacho em vezes, enfim. E aí você tem Bruno Fernandes, e aí quem um outro meia? Talvez o Eriksen. Pode né? ser o Eriksen, o Gart, Não, então, aí você tem Mainu e o Gart normalmente como dois volantes, né? Mas ele tem os dois internos, os dois atacantes, os dois pontas, entre aspas, desse 3-4-3, perfeito. como mais jogadores afunilados, mais Quase como abertos. meias, né? O Marinho, olha o que eu vou falar, o Marinho jogaria nesse esquema do Amorim. Porque ele é um meia-direita, mas que se beneficia muito afunilado. Quando se aproxima do atacante, quando tem a batida em gol de perna esquerda. O Moisés, no entanto, não. O Moisés gosta mais de abrir esse campo, gosta mais de estar mais perto da lateral, gosta mais de um contra um como zagueiro. Então, com o zagueiro, com o lateral, enfim, o Moisés talvez fosse o ponta do Amorim, para trazer essa comparação com o futebol internacional, né? Mesmo assim, a estrutura é essa. A estrutura é basicamente essa na construção do Fortaleza. Isso é bem interessante. Assim, é um time que consegue se adaptar melhor, variar melhor do que o United do Amorim. Até porque está no começo de trabalho. Mas, enfim, acho que é uma comparação muito válida para entender também como é moderno esse esquema do Vojvoda. Como Exatamente a ideia isso. de jogo é muito interessante. Uma ideia extremamente moderna, Muito extremamente interessante, como você trouxe. Sim. Tô muito curioso para ver esse time do Fortaleza no Campeonato Brasileiro, para ver se vai conseguir manter essa pegada. O que a gente pode projetar pro Fortaleza, hein, Vitinho? Assim, o Fortaleza vem de últimos anos muito interessantes. E acho que essa pressão aumenta. Essa pressão nessa temporada, por ser mais um ano com o mesmo trabalho, eu acho que essa pressão cada vez mais aumenta para o Fortaleza, porque o Fortaleza tem um histórico recente muito bom. Consegue coisas grandes. E a pressão é para conseguir mais coisas grandes. Mesmo assim, mesmo que a pressão seja grande, eu acho que não dá pra gente tirar o Fortaleza da briga pela Libertadores. Acho que o Fortaleza não pode ficar fora de uma briga por Libertadores na nossa projeção, muito pelo que tem entregado nas últimas temporadas, o que entregou na última, em que disputou o título brasileiro em determinado momento, né? O Botafogo distanciou depois e beleza, mas o Fortaleza disputa o título brasileiro ativamente em algum momento da temporada. Então, assim, não dá pra gente tirar um time que é o mesmo, que não teve perdas consideráveis, que mantém o trabalho do treinador da parte de cima da tabela. Fortaleza é um time que, beleza, teve evolução dos outros times, ok, mas é um time que briga assim na parte de cima, briga pela Libertadores, pela vaga na Copa Libertadores no Campeonato Brasileiro, e assim, tem um grupo tranquilo na Copa Libertadores da América dessa temporada, né? Racing, Atlético, Bucaramanga e Colo-Colo do Chile. Então, assim, o Racing é difícil, mas dá para passar com tranquilidade. E aí é um ponto importante. O objetivo é passar de fase, né? Exato, aí que fica o ponto importante, né? O Fortaleza vai dividir a atenção. O Fortaleza vai ter que jogar a Libertadores, o Fortaleza vai ter a Copa do Brasil, o Fortaleza vai ter o Campeonato Brasileiro. Esse elenco com Renato Kaiser, que é boa peça para centroavância, Breno Lopes, que é boa peça para ponta, Matheus Rossetto, um bom volante, o Zé Wellison é outro bom volante, o Tite como um zagueiro reserva, Eros Mancuso para ser esse lateral direito reserva. Tem peças. E peças interessantes para disputar. Pacheco e Diogo que você falou ali, né? Exato. Bruno Pacheco pro Diogo Barbosa. Enfim, você tem peças interessantes e que não deixam o nível cair. Cai, logicamente. O Pochettino é reserva, gente, nesse começo de ano no Fortaleza, que é um baita jogador, para mim, um dos melhores meias, destaques, né, do Fortaleza. Meias, pontas de lança, criador de jogada do futebol brasileiro. Então, assim, esse Fortaleza tem elenco suficiente para disputar longe. Tem elenco suficiente para se manter forte nas 3 competições. Mas nunca é fácil. E a minha dúvida pro Fortaleza nessa temporada é como o Vojvoda vai gerir esse elenco para chegar no final do ano e conseguir estar com o elenco inteiro ainda. Vem conseguindo nos últimos anos. Isso é verdade. O Fortaleza, pela Copa do Nordeste, inclusive, é um dos times que mais joga no futebol brasileiro recentemente. Mas vamos ver se vai conseguir de novo. É sempre uma dúvida nesse calendário cada vez mais maluco do futebol brasileiro. Mas briga por Libertadores, tá? A projeção é essa. Perfeito. Fortaleza, então, briga por Libertadores. Quero saber de você, que está acompanhando aqui o nosso vídeo, torcedor ou não do Fortaleza. O que você espera do Lion para essa temporada? Fala pra gente aqui nos comentários, queremos escutar a tua opinião. E fica à vontade, viu, para navegar aqui no nosso canal. Dentre os 20 times do Campeonato Brasileiro, todos têm análise detalhada, igual essa que a gente traz aqui do Fortaleza, sobre cada equipe. Venha conhecer
como tá chegando cada time para o Campeonato Brasileiro de 2025 aqui na palma da sua mão. E convido você também a compartilhar esse conteúdo com todo mundo aí, com toda a sua galera, deixar o seu like, se inscrever no canal também, que é muito importante. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo.